hoje que a gente vai discutir, na verdade, é um capítulo, que é o capítulo 7 do Teoria Geral do Direito e do Marxismo, que é do Evgeny Pachucanes. Não sei quantos aqui já estão familiarizados, eu vou os nomes. O capítulo que a gente escolheu para tratar é o Direito e Violação do Direito. E o Pachucanes ele tem uma escrita muito, muito densa, e ele fala de muita coisa em pouco espaço. Então eu tentei sintetizar, e copiando um pouco o modelo da minha última relatoria, eu vou ler alguns trechos, algumas passagens selecionadas, que eu não consegui sintetizar melhor do que ele mesmo. Bom, eu separei por tópicos o capítulo, acho que assim facilita, mas se ficar muito truncado, vocês podem no final me perguntar, enfim. Bom, ele começa o capítulo falando sobre violação do direito, que as normas, quando você fala de uma norma, por exemplo, num código, você na verdade já está tratando da situação onde teve uma violação de uma norma do Estado. Então, o estado normal da coisa, ele é meio que ignorado, ele não é lembrado. Então, o ponto de partida do capítulo é exatamente isso, a violação da norma. Aí ele resgata uma frase de um historiador que é interessante, que ele diz que, em regra, quanto mais velho é um código, tanto mais detalhada e completa é a parte penal. Então, o normal não é fixado justamente como se não existisse. Então, esse caráter específico da relação jurídica, ele está muito ligado a essa violação do direito. Por exemplo, o conceito de roubo surge antes do conceito de propriedade privada. Então, quer dizer, parece uma coisa contraditória. Aí ele vai falar sobre a origem da pena, né? Já que o penal tem esse papel tão grande, ele começa a meio que dissecar o que é a pena. Então, a pena, ela costumava ser uma vingança de sangue entre famílias, por exemplo, a partir de uma primeira agressão, um primeiro ato. E uma vingança alimentava uma nova vingança. Então, era uma coisa que ia até passando de geração em geração, como se fosse uma herança. E até as famílias se exterminarem, basicamente isso que acontecia. Enfim, então, a partir da regra de Stalião, começam a disciplinar esse costume da vingança. Então, eles começam a regrar uma prática social que já existia. E o Pachucanes, ele aponta essa ideia de equivalência, que é justamente você tentar achar um equivalente para o dano que foi causado a você. Então, essa relação de delito-reparação, ela começa a ganhar uma proporção de troca. Aí ele fala, a sanção aparece então como equivalente que compensa os danos sofridos pela vítima. Enfim, e aí ele tem essa parte meio complicada, porque ele vai fazer uma crítica ao Grocio, né, que eles dão uma interpretação humana para algumas atitudes animais, então eles tentam significar algumas atitudes animais como se fossem vinganças humanas. Inclusive, é citado no livro, acho que um tipo de abelha, alguma coisa assim, que tem uma vingança tardia, então eles tentam relacionar isso com as pessoas. Mas o Pachucanes vai dizer que não, que na verdade, sendo uma instituição jurídica que se liga à forma de troca, historicamente é algo ligado a pessoas. Você não pode simplesmente ligar isso a animais, não assim funciona. Então eles descartam essa interpretação, que era um debate que se tinha na época. Enfim. Então, aí ele passa a falar da pena pública, que começa a ser uma fonte de rendimento, né? Na Rússia czarista e no Império Carolíngio, você tem os lucros provenientes dos procedimentos jurídicos como se fossem qualquer outra arrecadação de dinheiro. E, inclusive, eram repartidos, usados no orçamento, enfim. E você podia também, inclusive, escapar de algum tipo de punição usando dinheiro. Então, essas penas públicas, elas estão relacionadas historicamente a motivações fiscais. E aí a gente chega num outro ponto dentro desse debate, que é a disciplina e o domínio de classe. Porque ele resgata a Roma Antiga, onde os delitos eles eram relacionados a um plano superior, como se o delito fosse também uma ofensa aos deuses. Então, inclusive nas questões fundiárias, o que é bem interessante, né? Então, não se limitava só ao ideológico, porque esses sacerdotes eles também ficavam com parte do material, do dinheiro recolhido nessas operações, parcialmente ou toda ela, possivelmente. E todas as pessoas que tentassem, de algum modo, abalar essa ordem, esse tipo de poder, eles eram julgados publicamente. Então, se você tentasse, por exemplo,
introduzir uma nova religião ou alguma coisa do tipo, você seria julgado publicamente. Então aí entra a questão da disciplina e do controle da classe. Bom, então vou ler uma parte do livro. Sob essa perspectiva, os esforços do clero bizantino para introduzir a pena de morte no Principado de Kiev são reveladores. O mesmo fim da manutenção da disciplina determina igualmente o caráter das medidas punitivas aplicadas pelos chefes militares. Estes exercem justiça tanto sobre os povos subjugados como sobre os seus próprios soldados em caso de motim, de conspiração ou simplesmente indisciplina. Então, essa disciplina militar, ela inicialmente, em Roma, ela é de uma assembleia popular. Então, e depois, com a centralização do poder real, isso passa para os reis. Então, obviamente, eles estão defendendo os privilégios deles, né? Os reis, né? Enfim, isso sofre uma modificação quando começam a se estabilizar as divisões de classe e os estados. Então, essa é bem importante, porque ele chega num negócio que ele chama de amálgama do direito moderno, que eu entendo que é uma cisão, não sei se começa a partir daí ser um direito mais parecido com o que a gente teria, não hoje, mas na época dele. Então, porque a exploração se intensifica, o desenvolvimento do comércio começa a crescer, a organização do Estado começa a se basear em, de fato, classes e estados, territórios mesmo, e o direito repressivo é meio que a cereja do bolo, porque é o que mantém tudo em ordem ali. Como ele já discorreu sobre isso, acho que, não sei se dá para ver essa relação clara que ele fez, não é uma ponte, mas enfim. Então, o direito, ele passa a ser não só mais uma via de enriquecimento, mas ele se consolida como uma via de poder, para exercimento de poder. Então, as pessoas que tentavam fugir da lógica da exploração, elas começam a ser reprimidas brutalmente. É aí que o aparelho policial entra. Ele começa a ganhar força. Então, ele se torna um meio de exterminação física, de terrorismo, e, enfim, leva a cabo torturas, castigos físicos e execuções. Então, a conclusão desse ponto é que a burguesia mantém, através do direito penal, o seu domínio de classe. Considerando as coisas sob este ponto de vista, a jurisdição penal não é senão um apêndice do aparelho de polícia e de instrução criminal. Se os tribunais de Paris tivessem realmente de fechar as suas portas por alguns meses, os únicos a sofrer com isso seriam os criminosos detidos. Mas se as famosas brigadas de polícia de Paris cessassem o seu trabalho um dia que fosse, o resultado seria catastrófico. Então ele inverte a ordem que a gente está acostumado a pensar, que é primeiro o aparelhamento jurídico, depois a polícia. Ele faz uma inversão dessa ordem. Então ele também fala que apesar de ter uma diferença entre os ataques internos e externos levados a cabo por esse aparelho repressivo, né, dentro de um território, eles têm a mesma base, a mesma ideia por trás deles. Enfim, então, sim, sobre os progressos da sociedade burguesa, esse era um ponto que eu queria ver ele debater. Que tem a obra do Beccaria, não sei se as pessoas estão familiarizadas com dos delitos e das penas, mas onde se tem uma defesa de um pensamento um pouco mais humanizado em relação às penas. Então, a adoção de penas que não fossem infamantes, execuções, torturas físicas, isso tudo é questionado. E esse livro meio que demarca esse ponto. E ele fala que isso de fato é muito importante, embora não mude estruturas, ele reconhece a importância disso. Só que ele também observa que isso não é homogêneo, não se dá em toda parte. Então ele reúne alguns casos que se dão, enfim, nos Estados Unidos, na Inglaterra, na França, na Dinamarca, na Hungria, que também não é tão assim, não foi algo homogêneo. Então, ele também aponta que entre o final do século XIX e o começo do século XX surge uma tendência de retomada dessas penas. Surge meio que uma tendência, uma movimentação rumo ao retrocesso. E aí o Kautsky coloca, ele traz a opinião do Kautsky, né, para discordar dele, que o Kautsky coloca como motivo disso a burguesia nunca ter se envolvido no serviço militar obrigatório. Então era mais humanizada e mais pacifista, digamos assim. Mas o Pashkani discorda, ele coloca que, na verdade, como a burguesia virou uma classe reacionária e morre de medo da organização da classe trabalhadora e, de fato, não quer ver, vem por causa da política colonial.
que ele chama, eu gostei muito dessa expressão que ele usou, escola de crueldade. Enfim, aí ele propõe a pergunta, após o desaparecimento das classes, será ainda necessário o sistema penal? Bom, ele responde meio... mostramos anteriormente que a luta aberta pela existência assume como a introdução do princípio da equivalência, uma forma jurídica. O ato de legítima defesa perde o seu caráter de legítima defesa e torna-se uma forma de troca, um modo especial de circulação comercial normal. Os delitos e as penas tornam-se assim o que são, isto é, revestem um caráter jurídico, com base no contrato de resgate. Enquanto se mantiver dessa forma, a luta de classes efetiva-se através da jurisprudência. Inversamente, se este princípio da relação de equivalência desaparece, a própria denominação de direito penal perde todo o significado. Então, como é uma coisa surgida com a lógica da troca, dessa equivalência, se você tira isso, não vira mais direito penal, vira alguma outra coisa. Enfim, eu não sei nem se é possível. Quanto mais aguda e encarniçada se torna essa luta, tanto mais o domínio de classe tem dificuldade em se realizar no interior da forma jurídica. Neste caso, o tribunal imparcial, entre aspas, com suas garantias jurídicas, cede o lugar a uma organização direta da violência à classe, cujas ações são guiadas exclusivamente por considerações de oportunidade política. Então, isso também é um ponto que ele fala, eu não me lembro nesse capítulo, mas que o direito, as atividades jurídicas, elas têm um caráter muito específico, inclusive de reconhecimento. Elas têm um caráter meio dramático e tem essa ilusão de imparcialidade, né? Não é imparcial. Se aquilo ali, de alguma forma, não... Se a luta de classe se acirrar, de forma alguma, essa suposta imparcialidade vai impedir uma violência motivada por oportunidade de você desestabilizar a classe trabalhadora. Então, de estudo ele conclui que o direito penal, ele não parte do dano sofrido pela pessoa, por alguém. Ele, na verdade, ele parte da norma quebrada que foi colocada pelo Estado. Então, ele meio que amarra a ponto que ele fez no começo. E essa parte lesada, ela vira um segundo plano, ela não desaparece, mas é o que dá vida à coisa toda, mas ainda assim é em segundo plano. Aí ele discute a noção de responsabilidade, que eu achei a parte mais difícil do capítulo. Eu espero conseguir falar sobre ela direitinho. Então, ele fala sobre, no direito moderno, essa questão da responsabilidade, que é entendida de um jeito diferente do que foi no passado. Seguindo os valores burgueses, porque é muito focado, estruturado no pessoal. Então, está em consonância com esse individualismo radical. E essa ideia de responsabilidade, ela é muito importante para a gente entender que, na lógica da reparação, o condenado vai responder, vai meio que pagar isso com a liberdade dele. Isso precisa ser medido, porque a gente está falando de uma troca, a gente está falando de um contrato, de certa forma. Então, aí ele aponta uma introdução de um momento psicológico, que é, por exemplo, você discutir imputabilidade, se a pessoa assumiu o risco, se ela assumiu o risco não ligando para aquilo, se ela foi negligente, esse tipo de coisa. Então, essas particularidades, essas distinções, elas vão funcionar como um grau de diferenciação para você medir a sua pena. Mas, aí ele coloca, o que significam essas distinções de grau na responsabilidade, se não apenas a diferenciação das condições de um futuro contrato judiciário? Então, é para isso, basicamente, que serve esse ponto. Então, ele traz uma coisa bem interessante, que é, por exemplo, se você tem uma pessoa que é reincidente, absurdamente reincidente, está sempre se envolvendo em coisas que são consideradas crimes e etc. Quando ela é presa, e ele dá o exemplo de ofensa a um oficial, que você não pode prender uma pessoa o resto da vida por isso, você vai ter que lidar com essa pessoa que está sempre transgredindo a norma. Não se tem um interesse pedagógico nisso, não se tem um interesse em resolução do problema. Essa pessoa meio que ela paga com a liberdade dela por um determinado tempo, depois ela volta a ser um indivíduo solto, e aí, caso aconteça mais alguma coisa, ela volta a pagar de novo com a liberdade e fica assim eternamente. Então,
E isso sintetiza bastante esse caráter de equivalência, né? De você meio que parcelar a sua dívida, digamos assim. Então, quando a gente tira dessa lógica, quando a gente tira a equivalência da ideia do direito, a noção de responsabilidade não se torna mais necessária, porque é ela que vai medir, de fato, a sua pena. Isso é uma troca. Bom, então, aí, basicamente, a conclusão dele dessa parte é que essa privação de liberdade por um tempo determinado, ela é inconscientemente e profundamente ligada às ideias de homem abstrato e trabalho humano abstrato também, porque o trabalho humano abstrato também é medido pelo tempo. E ele até aponta, né, que isso é algo que surgiu no século XIX, quando a burguesia começa a reafirmar os seus valores e etc. Então, está tudo muito conectado. Enfim, então, é importante também notar que ele pontua que essa questão da equivalência não é um erro dos juristas, como geralmente se critica. Não é um conjunto de erros que dá em algo errado e, enfim, não. Isso tem a ver com as condições materiais. Então, mesmo que para o judiciário, a questão é que se esse cálculo da pena estiver certinho, está tudo certo, está tudo em ordem. Não é tão simples, né? Ele aponta as questões estruturais por trás disso. Então, ele conclui que essa crítica não pode ser só ideológica, ela tem que... Esse tipo de realidade só é transformada a partir da implementação do socialismo. Enfim, ele é bem claro nesse ponto. Aí eu vou ler as duas últimas partes que eu separei, porque ele colocou de um jeito muito bom. Aqui. No entanto, os fins que a sociedade fixou a si própria encontram nessas regras para cada caso uma expressão clara e simples. Em contrapartida, esse fim social aparece sob uma forma camuflada nas normas jurídicas, que fixam para determinados delitos determinadas penas. O indivíduo que é submetido a uma ação de reeducação é posto na situação de um devedor que tem de reembolsar suas dívidas. Não é por acaso que o termo execução é empregado tanto para o cumprimento forçado das obrigações jurídicas privadas como para o das penas disciplinares. O termo expiar a sua pena exprime exatamente a mesma coisa. O delinquente que cumpriu sua pena volta ao ponto de partida, isso é, a existência individualista na sociedade, a liberdade, entre aspas, de contrair obrigações de cometer delitos de novo. Aqui mais à frente, já no final do livro, os conceitos de delito e de pena são, como ressalto do que foi dito precedentemente, determinações necessárias da forma jurídica, das quais não nos poderemos desembaraçar senão quando começar o perecimento da superestrutura jurídica em geral, e quando se começar a ultrapassar realmente, e não apenas nas declarações, esses conceitos tornados inúteis. Então isso será a melhor prova de que o horizonte limitado do direito burguês se alargou, finalmente, diante de nós. O Pachucanes, ele coloca algumas questões pedagógicas, dá a entender, pelo menos no meu ver, assim, embora ele não elabore tanto isso, que a saída para ele seria mais essa, seriam questões pedagógicas, que é uma escolha que não é feita pelo nosso direito penal. Então é isso.